muita coisa, né? Nós estamos todos nos tornando monotemáticos, porque só se fala em coronavírus, não tem jeito, né? O pronunciamento, eu vi na íntegra, o pronunciamento mostra que o presidente sai menor do que entrou. Ele, sem sombra de dúvida, está longe de ser um estadista. E acho que poucos tinham a esperança de que ele fosse se portar como um estadista. Dito isso, tinham 9 pessoas ao seu lado, a equipe ministerial dele, em boa parte, e comentário feito por até uma detratora do presidente, diria uma inimiga declarada hoje em dia, a nossa ex-colega de bancada Vera Magalhães, quando a coisa aperta, ele não leva os ideológicos, ele leva a equipe técnica, ou seja, é gente técnica pra caramba. Né? O que nós vemos ali é uma equipe que foi montada com critérios rigorosos, técnicos, e não uma divisão feudal de partidos. Nós podemos apenas imaginar, e eu sei que tem algumas pessoas que não gostam do e se, mas é inevitável isso, até porque tem muita gente fazendo campanha de arrependimento do voto, lembrando que a alternativa era o PT, né? E se fosse o PT no poder? Podemos ter calafrios, imaginar o que seria Lula, Dilma, Humberto Costa, Zé Dirceu e companhia sentados naquela mesa. Ou se fosse mesmo o centrão fisiológico, Rodrigo Maia, Alcolumbre, Sarney, Renan Calheiros e companhia. Por alguma razão que me escapa, tem muita gente, muito liberal, entre aspas, e muito jornalista, que acha que o combate ao vírus chinês estaria sendo feito de maneira muito mais séria e profissional se fosse essa turma no comando. Me escapa compreender isso. O ministro Paulo Guedes falou com muita propriedade da parte econômica, que era a sua primeira questão, Vitor. E foi muito na linha de um texto que eu, por acaso, publiquei hoje na Gazeta do Povo, chamando a atenção justamente para a necessidade de busca de um equilíbrio. É hora de tirar as crianças e os oportunistas da sala e deixar os adultos debaterem, porque estamos diante de um dilema muito profundo. Não tem solução fácil, não tem bala de prata, não adianta olhar para o Estado como salvador da pátria nessa hora. Nós estamos falando aqui de paralisar a economia, não é por 2 semanas. Na Europa já estão há mais de 1 mês e a tendência é esticar. Na China chegou a 2 meses. Porque enquanto não tiver vacina, vão ficar postergando esses confinamentos compulsórios. O isolamento, né, o distanciamento social cada vez mais radical, ele veio para ficar. E eu pergunto, que economia aguenta ficar com fronteiras fechadas, produções paralisadas, comércio estancado por 6 meses? É a depressão mundial, não é a recessão mundial. Né? Então, é um dilema. Né? Nós estamos falando de pessoas que não é home office, que nem alguns que vivem na bolha falam. Faz home office. Fala isso para o trabalhador informal de uma favela. Então, é muita insensibilidade. Algumas pessoas não estão entendendo que há um dilema, um trade-off aqui. Você está sacrificando de um lado para favorecer do outro ou vice-versa. Né? Então, o que está me incomodando nisso tudo, Vitor, eu confesso, é o oportunismo. É o oportunismo de gente, e está acontecendo aqui nos Estados Unidos, gente que está tirando casquinha disso para falar que a crise é do Trump, a crise é do Bolsonaro. Tem gente celebrando queda de ações, todo mundo perde, né? Teve um que falou hoje, a bolsa de Trump voltou ao nível anterior à sua gestão, começo da sua gestão. Não é do Trump, é de milhões e milhões de americanos e cidadãos do mundo todo. São investimentos que estão sendo pulverizados ali, virando pó, né? Porque tem um vírus que veio da China, e aí eu discordo da Thaís, é fundamental falar da origem para não se repetir, porque já é repeteco esse, que veio de Wuhan, provavelmente por hábitos alimentares muito exóticos, para dizer o mínimo, e aí vem uma coisa muito grave, a ditadura chinesa mascarando, escondendo dados. Isso é muito grave. Isso é muito sério, né? Então, eu não entendo a revolta toda da imprensa ser canalizada contra Trump, contra Bolsonaro, e não contra o causador do problema, a ditadura comunista chinesa. E eu só fecho essa primeira intervenção falando que não só o tema é delicado e tem muitos debates, como tem países sérios, como o Reino Unido, né, a Inglaterra e a Dinamarca, né, que optaram pela imunidade de rebanho, que é uma estratégia de deixar rolar. Então, é um debate que está em curso, não tem solução fácil aqui. É um drama que vai ter morte, inevitável ter morte, e vai ter muito sofrimento e muita gente indo à bancarrota, muita gente falida. Então, é um drama muito grave, e eu estou vendo tudo isso por parte do presidente, que eu repito, sai menor do pronunciamento, apesar da sua equipe técnica, e também, e aí eu não posso deixar de pontuar, a imprensa,
que teve direito a 8 perguntas e quase todas justamente voltadas para picuinha, para tentar colocar o presidente em sinuca de bico, falar de panelaço, falar de sua reação em relação ao povo, se ele estava ou não estava com a doença e tinha que ficar afastado do povo. Quer dizer, não estão preocupados em falar da doença, de como lidar com isso, do que pode ser feito de fato. Então, mostra uma imprensa mesquinha, medíocre e que torce contra. E que parece muitas vezes militante e até mesmo, por que não dizer, golpista.